Alguém comentou aqui que acabaram de fazer os lobinhos igual o Jurassic Park. Tá aí outro exemplo, né, gente? Verdade, gente. Então, pra quem não viu, é impossível você não ter visto essa notícia essa semana, que saiu ali, né, que uma empresa conseguiu replicar ali um lobo que estava extinto, o lobo terrível, Direwolf, que é o mesmo do Game of Thrones, que estava extinto há 10 mil anos atrás. E através dali de técnicas, né, de DNA, etc., replicaram esse lobo. E isso, gente, isso é Jurassic Park. Daqui a pouco teremos os dinossauros. Você sabe que... Gente, que medo. Não, gente, pelo amor de Deus, a gente... Bom, apesar de que... Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Se hoje a gente fizesse um dinossauro, você acha que seria tipo Jurassic Park? Porque eu acho que a gente conseguiria ter todo o controle para reprodução e tal. Eu acho que poderia ser um Jurassic Park bem sucedido, eu acredito. Ou não, né? Não sei. Mas, não sei. Bom, vai ficar aí no ar. Vamos observar. Se tiver algum entusiasta de querer inventar a moda. Eu tenho um pouco de medo. Por quê? Esse material, onde estava? O que você vai ressurgir, né? O que mais você vai acordar, Você né? sabe que num organismo vivo você tem diversos microbiomas. É verdade. E esses microbiomas, eles podem ter sofrido alterações. Esse é um problema que eu vejo como sendo... isso, se já é um problema latente em nós aqui que estamos em terra e que vamos para a estação espacial ou vamos para uma viagem não tão longe, né, aqui, orbital, a gente já tem um problema de microbioma. Você imagina você ter um estresse tão grande de reanimar, né, fazer voltar à vida aí algo que estava extinto ou hibernando, né, digamos, há anos. Eu não sei. Eu acho que é algo que... Você fez eu levantar uma questão, que é até mesmo do degelo que o pessoal está falando. Exatamente. De tipos de... Sim, essa história do degelo até rolou essa história também, falando sobre a questão de o que está ali, né? Que tipos de vírus, de bactérias, de outros micro-organismos com potencial patológico que podem ser acordados ali, ou que não tinham um potencial patológico na época. Um excelente ponto, né? É um medo bem válido. Esse, na verdade. Podia ter me acalmado, Rebeca. Não é um excelente ponto. É pra não ter medo mesmo. Eu queria muito que você viesse me refutar, se você também. Vá. Como bióloga, eu te digo que é um medo bem válido. É que a gente, além de estar aqui como sua amiga, a gente é cientista. Então, a gente não pode fazer isso. Não dá. Não. Tudo bem que, realmente, alguém falou assim, eles não são clonados, são um lobo cinza modificado. Então, tipo, realmente, eles pegaram algumas partes, né, do genoma do lobo terrível e daí colocaram no lobo cinza e daí tudo bem. Mas, assim, é um primeiro passo, né, gente, pra a ciência na real, assim, de você reconstruir uma espécie totalmente do zero, né, só ali com um pouco de DNA. Então, assim, vai chegar lá, assim, está chegando. E assim, acho que a gente precisa perguntar também quais são as repercussões éticas, sociais disso também. É verdade, assim, porque você vai criar um ser para você aprisionar ele, né? Não é um ser para ser livre. É isso. Então, foi nisso que quando eu parei aqui, fiquei parada assim, eu fiquei pensando, poxa, a gente usa o zoológico para reabilitar animais que têm dificuldade. A gente não quer deixar os animais presos. Aí eu vou criar um animal que é selvagem para prender ele. Realmente. Só para estudar, não né? vamos fazer isso. Esquece. Deixa todo mundo dormindo, deixa cada um tudo bem. no seu quadrado. A gente não sabe nem congelar mesmo porque a gente tem a capacidade de inventar coisas diferentes, a gente inventa alguma coisa nova aí. Eu acho que talvez uma boa aplicação para essa ciência, né, essa tecnologia, seria talvez reanimar espécies que foram extintas na última década. Né? Então, espécies que realmente que ainda estão que ainda tem o nicho biológico. Você fez, né? sabe o que você fez eu lembrar? Uma série. Tá, série da Apple TV Plus, sinto muito, são os melhores. Já falei, pronto, falei. Fica com raiva aí, quem não gosta de Apple TV Plus, não é público. Apple TV patrocina nós. Eu faço review de todos de ficção científica. Mas vamos começar, Extrapolation. Extrapolation fala disso. Nunca assisti. Na verdade, ele... eu não vou... Gente, outra coisa, tem spoiler. Tem spoiler, tá? Beleza. Supera.
E aí, o que a gente tem, então, no Extrapolation? No Extrapolation, ele simula a cada 10 anos, com as mudanças climáticas, como evoluiria a vida. E aí, um dos episódios, eles acabam extinguindo todos os tipos de animais. Então, eles só têm memórias de animais e pelúcia. E o único que eles têm, o último que eles têm é a baleia, porque a baleia eles conseguem, de alguma forma, decodificar o som que a baleia emite, e aí eles conseguem conversar com a baleia, e aí eles têm um pequeno grupo que ainda tenta preservar a baleia, porque ela acabou sendo o único animal que sobreviveu. Então, lá eles trabalham esse tipo de discussão, né, a respeito de você... invadir tanto o espaço a ponto de você acabar com todos os animais. E a gente não percebe como seria... hoje parece assim, não sei para vocês, mas você imagina não ter os animais? A gente está cada vez tendo menos, mas eu acho eles tão inspiradores, eles são tão fofinhos, eles são tão... Faz parte, para mim, faz parte. Então, se tivesse a oportunidade de fazer isso que a Rebeca falou, de reviver pelo menos os que estão mais próximos aqui da nossa era... da nossa vida aqui, ou pelo menos preservar ou arrumar um jeito de melhorar a qualidade dos que estão para se adaptar talvez à nossa nova realidade, eu assim, sou a favor. Eu não sei quantas dezenas de espécies são extintas por dia. Assim, a gente está numa crescente, né? Numa crescente, assim, né? Adoidada mesmo, né? Então, eu acho que é uma tecnologia... Eu fui ver o vídeo original dos caras lá, né? E, assim, muito comentário parecido com o que a gente recebe na área espacial. Ah, mas pra que gastar dinheiro com essa tecnologia se tem tanto problema na Terra? Igualzinho. Eu falei, puta, vou ler o que esses caras respondem, né? E daí eles falaram, porque essa é uma tecnologia que pode trazer de volta espécies que foram extintas ontem. E, ok, isso é válido. É válido trazer espécies que foram extintas ontem por nossa culpa, porque vamos lembrar, gente, que, né, somos... realmente bastante assim culpados pela extinção dessas espécies, né? E você falou da Apple TV Plus e tem uma série, falem se vocês já viram, que é Silo, que eu tô alucinada. E Silo é maravilhoso. Ela não, na verdade, é o oposto do espaço. Mas a gente não tá falando só sobre espaço aqui. A gente tá falando de ciência, de ficção, né? E Silo, eu acho que ela faz um contraponto do espaço que é meio que um paradoxo que se une. Porque você tá lá no silo, lá embaixo, né? Muito abaixo da Terra. E você não tem os animais também. Então, você vê... Eu não vou dar muito spoiler aqui, mas é como se você tivesse tido uma devastação na Terra e foram construídos... silos com muitos andares. E lá você tem as castas, né, sociais, divididas por andares, e você não tem os animais. E isso é muito interessante de ver, porque você não tem a vida biológica, a vida, digamos assim, os vegetais são completamente fake, você não tem tudo que você tem aqui em superfície, né? Então, a vida começa a ser praticamente como se você estivesse vivendo numa nave espacial, porque você não tem ali a sua subsistência vinda do próprio solo, né? Então, é muito interessante, é uma recomendação, assistam, tem os 3 livros, eu tô no 2º livro, então, assim, é maravilhoso, eu sou apaixonada por essa série, falem aqui, eu quero ver se tem gente que assiste também. Tem gente que falou que sou fã do Silo. Não, o Silo é maravilhoso, é maravilhoso, você começa a assistir, você não consegue parar de ver. E tem várias questões biológicas ali que eu fico pensando, poxa, cara, não, é uma coisa que é muito legal na ficção, mas se você fosse parar para pensar na realidade, você não teria ali exposição ao sol, que é a mesma coisa que acontece numa nave ou numa outra colonização, algum planeta, você não tem ali a vitamina D. A galera lá tá toda meio que normal, você não tem vegetais, não vi ninguém tomando suplemento vitamínico nenhum lá, então como que as coisas estão andando, sabe? E isso é um bom paradoxo e uma boa base para a gente tirar para exploração, né? O que seria mais ou menos semelhante se a gente fosse mesmo construir uma base lunar ou uma base em Marte, porque a gente não ia poder viver na superfície, né? Então tem esse problema. Que é a ideia, né? Na verdade. Esse problema que seria como viver no silo. Então, quem tiver a oportunidade de assistir o Silo, vai lá e assiste para vocês imaginarem como seria viver num ambiente totalmente fechado, onde a gente precisa se adaptar
E, inclusive, já que falando nisso, aí trazendo um pouquinho para o lado mais filosófico, né? Eles não permitem que as pessoas tenham acesso a como era a Terra antes. Então, eles não conseguem segredo. Como era o céu, os pássaros, essas coisas, porque senão as pessoas poderiam entrar num estado de revolta e depressão muito grande, porque essas coisas são importantes para o ser humano. Uau. E uma vez que você teve contato com isso, deve ser muito difícil você esquecer isso ou pensar que agora você não pode mais viver isso. Nossa. Então, ela também trabalha isso e é uma boa parte das discussões do Silo lá, né? Então, o Silo, eu gosto também. Nossa, é muito legal. Você já assistiu os episódios das 2 temporadas? Já. E eu já li os livros, né? Então, eu tô agora no final do segundo livro. Fora que ela também trabalha uns dramas muito legais de relações interpessoais e conflitos, né? Que também aparece muito em filmes de ciência e ficção, porque como os filmes de ficção levam a gente muitas vezes a um extremo, ao limite, né? Ao limite da realidade, ao limite da ciência, ao limite de muitas coisas, ela traz pra gente conflitos também da nossa existência, né? Uhum. Que acontece no Silo, que acontece em todos esses que a gente está citando aqui. Não, isso está falando, né, desse contato com a natureza, a falta do contato com a natureza, é um fato, né, com os astronautas, assim, todo astronauta que eu conversei, sempre que eu pergunto o que você teve mais saudade, né, quando esteve no espaço, todos me respondem da natureza, né, muito, assim, a gente sabe que eles sentem muita falta. Quando os astronautas quando estão no espaço, sentem muita falta desse contato com qualquer coisa que seja, mesmo que seja uma plantinha, uma florzinha. Aquele astronauta Scott Kelly, eu vi uma entrevista com ele falando que quando eles plantaram a zênia, né, que foi a primeira flor no espaço, eles levavam a florzinha para todo lugar. Eles iam comer, colocavam a florzinha na mesa. Eles iam trabalhar, colocavam a florzinha ali flutuando do lado deles. Ou seja, eles precisavam, né, daquela conexão. Teve um astronauta que eu conheci, o Bob Tursky, do Canadá. Ele me contou que a família dele, porque ele gostava muito, muito de trekking, hiking, assim. Ele falou que a família dele fez um filmezinho, tipo, eles foram numa trilhazinha e fizeram a trilha inteira, filmaram a trilha inteira, né? E daí mandaram pra ele, e daí quando ele ia fazer o exercício dele na ISS, ele colocava no celular, colocava um headphone com sons de natureza e ficava caminhando, vendo como se ele estivesse na trilha. Eu fiquei, tipo, com o coração partido. Que dó! Tipo... Tá aí a realidade virtual. Mas é isso aí, né? Que a gente tá falando também. E nessa onda aí, tem umas pessoas que colocaram aqui, né, o Star Wars. Star Wars, gente, eu sei que vocês vão falar, eu tenho saudosismo, né, do passado, do Star Wars. Também não gostei de algumas coisas, mas eu gosto do Star Wars, gente. Eu adoro o Andor. Se vocês não assistiram Andor... Andor é muito bom. É muito bom, não é? Eu gosto do Andor. Tá, Lando? Andor. Não vi. Que é um spin-off do Rogue One. Não. Do Rogue One. Um spin-off do Star Wars. Que tem um spin-off que é Lando, né? É o que spin-off do spin-off do Star Wars. Sim, agora tem 350 zilhões de Mandalorian também. Mas... Mandalorian eu amei. E assim, eu amo o bebê Yoda. E o Mandalorian. Vocês sabem o que eu tô falando, tá? Mas o Star Wars também é um filme do passado que inspirou, né? Que leva a esses conflitos mesmo. De limites da exploração no sentido de poder, né? De também confrontos que levam a essas discussões sobre extinção de espécies, sobre o domínio da galáxia, que se um dia a gente for... aliás, estamos na beira, né, da iminência da aeroespacial, da nova corrida da aeroespacial, porque, poxa vida, semana passada vocês pegaram no meu pé. Que a gente está, assim, de ir para o espaço. E aí, todas essas batalhas, todos esses conflitos, né? E aí, como a gente vai resolver todas essas coisas? Esses filmes, mesmo sendo ficção, bem ficção mesmo, eu acho que tá dentro, né? E aí, eu não sei se eu tô acelerando, se vocês quiserem. Não, vamos... Tem uma coisa que a gente tá falando aqui, que a gente nem comentou ainda, mas é música. Quantas trilhas sonoras de filmes maravilhosos saíram de filmes de ficção científica? Eu tenho certeza que na playlist de vocês... tem músicas que são muito... que vieram mesmo de filmes de ficção científica, né? É verdade. E tem uma que eu amo, né? Que é do Aerosmith, do Armageddon.
do Armagedon. A clássica. A clássica, que toda vez eu canto no karaokê. Canta aí, Cláudia. Canta aí agora. Vai. Né? Deixa pra lá. Gente, eu tô com a voz ruim, né? Mas, assim, as músicas do Interestelar... São maravilhosas as músicas do Interestelar. O filme A Origem, eu gosto bastante, né? Da trilha sonora. O Hans Zimmer. Se você parar pra pensar, eu acho que o cinema mudo também teve muita influência nisso, porque quando a gente estava falando ali da questão de toda a história, né? Falando num filme que eu não falei, que a gente estava conversando no início sobre o... não é Woman in the Moon, esse que eu vou falar, o Viagem à Lua. Tem um filme chamado Woman in the Moon, que não é muito conhecido, mas é um filme alemão, que é maravilhoso. É um filme que dura 3 horas, não é curtinho que nem o Viagem à Lua, mas é um filme do Fritz Lang, e é um filme que retrata a história de uma forma muito realista, tanto que a NASA utilizou esse filme para estudar como ela desenvolveria os foguetes. E a mulher é uma protagonista, então é maravilhoso. E o filme, como é um filme mudo, você tem uma música, né? O filme inteiro. Você viu hoje o Viagem à Lua, é o tempo inteiro aquela... Uma orquestra. Né? E eu acho isso sensacional. É muito legal mesmo. Olha que demais. Você viu um filme inteiro com uma orquestra. E o Woman in the Moon, ele tem um tempo maior de duração. E aquela orquestra te põe te coloca naquela situação. Você se sente naquela situação. Então, é muito legal de ver como a música também influenciou toda a cultura pop hoje, né? De um certo modo. E como o início dos filmes mudos também teve esse papel muito importante. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.